Bitcoin já mostrou uma queda desde os 82 até os 62 mil dólares e neste exato momento nós ainda temos vários sinais e fatores que indicam que a tendência de baixa ainda vai continuar, desde os timeframes locais até os timeframes globais, tal como o semanal e mensal. Eu recomendo a cada um de vocês ver este vídeo desde o início até ao fim, pois eu recolhi várias informações e vários dados que nos vão ajudar a perceber onde é o possível alvo do fim desta queda. Também quero mencionar que eu já tenho uma posição de venda aberta na Bitcoin desde os 78 mil dólares. Este setup eu já tinha partilhado num vídeo anterior e também na minha comunidade do Discord. Por isso, caso tu queiras entrar nos próximos setups comigo, o link está na descrição. Passando diretamente para o gráfico diário da Bitcoin. Seguindo a teoria de Elliott, nós obtivemos um impulso de 5 ondas, ou seja, um movimento de tendência e depois uma correção de combinação de duplo zigue-zague. Ou seja, nós obtivemos um zigue-zague, uma onda X e mais um zigue-zague. E isto tudo entra num movimento de correção, ou seja, este movimento corrige o impulso anterior. E de acordo com a teoria de Elliott, depois de nós obtermos um impulso de 5 ondas e uma correção de 3, nós conseguimos determinar o alvo do próximo impulso, ou seja, onde o próximo impulso pode chegar. E esse alvo é a semelhança com o primeiro impulso que obtivemos, ou seja, é o coeficiente 1 da extensão de Fibonacci. E se formos traçar essa extensão no gráfico atual, o coeficiente 1 fica perto do nível dos 40 mil dólares. Ou seja, seguindo a teoria de Elliott, o possível alvo do fim da tendência da Bitcoin fica perto dos 40 mil dólares. Mais localmente, nós observamos, como eu já disse, uma combinação de zigue-zague duplo que também entra num canal paralelo, traçando nos mínimos e nos máximos do pullback. E como observamos neste exato momento, o impulso ultrapassou, rompeu este canal com muita força mesmo, o que confirma esta estrutura de baixa. Algo muito interessante também temos com a liquidez que tínhamos durante este pullback, ou seja, durante este pullback nós mostrávamos movimentos de alta e quanto isso nós removíamos os stops e liquidávamos todos os traders que tinham posições de baixa. E os mínimos cada vez eram mais altos, ou seja, os traders que abriram posições de alta não levavam stops e não eram liquidados, o que fazia eles sentirem-se mais confortáveis e mais confiantes. E como nós sabemos, o mercado vai sempre contra a crença da maioria e por isso houve uma derrapagem sólida, muito mesmo forte, desses todos stops e todos esses traders foram liquidados. Aliás, um dos alvos que ainda temos aqui mais localmente são os 60 mil dólares, onde nós também temos uma enorme quantidade de liquidez acumulada. Continuando com o tema das liquidações, tenho aqui o gráfico que mostra as liquidações dos traders que ocorreram nos últimos 90 dias somente na Bitcoin, ou seja, isto não inclui o resto do mercado. O que este gráfico mostra é que nos últimos 4 dias já houve liquidações de 300 milhões em alta, 800, 400 e 400 mais uma vez. Ou seja, ao todo já houve quase 2 bilhões de liquidações de posições de alta nos últimos 4 dias. E isto mostra que a maioria dos participantes encontrava-se em posições de alta, pois até olhando no histórico durante este pullback, as liquidações das posições de baixa eram muito menores comparando as liquidações de alta que nós obtivemos neste impulso da tendência de baixa. O que mais uma vez confirma que os traders com posições de altas sentiam-se muito confiantes e que foram liquidados neste movimento. Mais um indicador que nos ajuda a perceber que a maioria estava em posições de alta é a taxa de financiamento. Em inglês é o funding rate. Quando aqui neste indicador está verde, isto indica que a maioria estava em posições de alta e quando ele passa do nível 0 para baixo, ou seja, fica vermelho, isto indica que a maioria estava em posições de baixa. E o interessante é que durante este movimento pullback, ou seja, quando o mercado estava a mostrar um movimento de alta, a maioria estava em posições de baixa. Enquanto isso, no impulso de baixa que obtivemos nos últimos dias, a maioria dos participantes encontrava-se em posições de alta. E para finalizar o tema das liquidações, tenho aqui um mapa das liquidações da Bitcoin. E como podemos ver, nós temos abaixo dos 60 mil dólares, mais especificamente nos 55 e nos 53 mil dólares, uma grande quantidade de liquidez acumulada. E mais localmente eu acho que nós temos uma grande probabilidade de ir recolher essa liquidez que encontra-se abaixo dos 56 mil dólares. Como nós vimos há pouco, a maioria dos participantes no mercado ainda acredita numa tendência de alta. Mas eu tenho aqui um simples gráfico onde eu te quero explicar o porquê nós já revertemos a tendência, ou seja, nos 120 mil dólares nós passamos a ter uma tendência de baixa e por enquanto nós não temos nenhum sinais, nenhumas confirmações de que essa tendência terminou. Para exemplificar isso, eu
eu vou mostrar o movimento da Bitcoin desde os seus 16 mil até os 120 mil dólares. Como podemos observar, nós tínhamos um impulso, ou seja, um movimento de tendência, e depois um pullback, um movimento de correção, seguindo também a teoria de Elliott. Isto combina perfeitamente. De seguida, mais um impulso e outro movimento de correção, outro pullback. E neste exato momento nós temos uma situação igual, só que para o lado contrário. Ou seja, nós obtemos um impulso, um movimento de tendência e um movimento corretivo em zigue-zague. Depois mais um impulso e outro movimento corretivo. Isto indica que a tendência mudou e por isso eu ainda espero que nós ultrapassemos os 60 mil dólares e eu ainda acho que nós temos uma grande probabilidade de chegar nos 50 mil dólares. Mas sobre isto eu vou falar mais pela frente. No gráfico semanal nós também temos um sinal de fraqueza muito significativo, pois nós tínhamos um nível de oposição muito importante perto dos 80 mil dólares, que neste caso foi falsamente rompido, e depois ainda observamos um candle de absorção total, ou seja, nós absorvemos totalmente o candle anterior, e isto, seguindo a análise técnica, também é um sinal de baixa. No gráfico mensal nós observamos uma situação idêntica, onde nós tínhamos uma zona de vendedores muito importante, ou seja, uma zona de oposição que não foi rompida e obtivemos uma reação, ou seja, os vendedores foram mais fortes e obtivemos um impulso para baixo. Um dos indicadores que também serve como posição para a Bitcoin é a média móvel de 200 dias. Pois se formos olhar historicamente na Bitcoin, no bear market de 2022, após nós rompermos esta média móvel e fazermos o reteste, nós obtivemos um movimento que continua a tendência de baixa de 67%. E em 2019 a situação foi semelhante. Depois do rompimento desta linha de média móvel, nós obtivemos um reteste, a partir do qual o movimento de baixa foi de 40%, a partir do outro reteste foi de 30% e por último um movimento de 56%. Então, analisando as situações anteriores, nós vemos que em média o movimento após o reteste desta linha de 200 dias era pelo menos de 30% a 40%. E o interessante é que os 30% ficam perto dos 57 mil dólares. E os 40% ficam nos 49, que também coincide com o nível global. Isto quer dizer que mais um dos indicadores indica que ainda é demasiado cedo para reverter a tendência de baixa. Recorrendo mais uma vez à teoria de Elliott, nós sabemos que depois de obtermos um impulso de 5 ondas, ou seja, o movimento de tendência, a correção em zigue-zague, o movimento corretivo, tende a corrigir o impulso anterior pelo menos ao nível 0,5 ou 0,618 de Fibonacci. E observando o movimento de alta de 2020 e 2021, nós vemos que isto realmente funciona. Ou seja, a Bitcoin acabou o movimento de alta nos 70 mil dólares, depois a correção acabou exatamente no nível 0,5 de Fibonacci. E neste exato momento, o nível 0,5 fica perto dos 43 mil dólares e o 0,618 nos 35 mil. Eu acho que o 0,618 é algo muito pessimista, é um cenário, um dos piores cenários que podemos imaginar na Bitcoin, mas os 44 mil eu acho algo muito possível de alcançar nesta tendência de baixa. Apresento-vos mais um indicador que é o RSI estocástico, em inglês é o Stock RSI. Neste indicador, o importante é observar um nível perto dos 20. Quando o indicador cai abaixo dos 20, nós podemos constatar que entramos num bear market. E quando existe uma saída, ou seja, o rompimento desse nível dos 20, nós podemos afirmar que a tendência de baixa já terminou e estamos numa tendência de alta. Em 2014, o indicador passou 549 dias abaixo do nível dos 20 e após a saída do mesmo, nós obtivemos um bull market muito forte. A mesma situação aconteceu em 2019, passámos 365 dias abaixo do nível dos 20 e em 2022, que foi o último bear market que aconteceu, nós passámos 396 dias abaixo do nível dos 20 no indicador e quando houve um rompimento desse nível, nós também mostramos um movimento de alta. E neste exato momento nós já estamos a 151 dias debaixo do nível dos 20. Mas analisando as situações anteriores, nós podemos perceber que no mínimo, pelo menos devemos passar 300 dias ou pelo menos um ano abaixo desse nível para podermos constatar que já estamos perto de acabar a tendência de baixa. Aliás, este indicador nunca nos indicava o fundo do preço, mas ele confirmava de que a tendência mudou e nunca era tarde de entrar em posição. E neste bear market, como eu já indiquei, nós só ainda estamos 151 dias. E se formos estender pelo menos para 365 dias, ou seja, um ano, isto calha para janeiro de 2022.
2027. E seguindo os ciclos de 4 anos da Bitcoin, nós devemos colocar o fundo em outubro. Ou seja, isto é mais um dos indicadores que nos pode ajudar a perceber que a tendência de baixa ainda pode durar mais algum tempo. Eu suponho que seja pelo menos até outubro de 2026. Continuando no gráfico semanal da Bitcoin, quero-vos mostrar uma coincidência que nós temos com o bear market anterior. Por exemplo, nós obtivemos um movimento de baixa desde o topo de 52%, foi a mesma coisa que aconteceu agora, o primeiro impulso foi de 52%, depois nós obtivemos um pullback de 46%, isto falando do bear market anterior, e neste exato momento foi de 38%. E o interessante é que nas duas vezes a estrutura é igual, é um zigue-zague e toca na média móvel dos 200 dias. A partir desse momento nós obtivemos ainda um movimento de 60% de baixa. Obviamente eu não quero dizer que nós estamos numa situação idêntica, ou seja, totalmente igual ao ciclo anterior, mas é mais um dos padrões que nos pode indicar de que a tendência de baixa vai continuar. Resumindo, na Bitcoin nós temos uma situação na qual várias teorias e vários indicadores indicam que a tendência de baixa provavelmente vai continuar. E para mim o alvo mais realista fica no nível dos $50.000 e no caso mais pessimista é nos $40.000. Terminando com o Bitcoin e passando para algumas altcoins, neste vídeo vou analisar a Ethereum e a Solana. No gráfico da Ethereum, como eu tinha falado no vídeo anterior, nós obtivemos um zigue-zague, mais outro zigue-zague e na minha opinião falta completar mais um para terminar a combinação de duplo zigue-zague. Ou seja, nós estamos globalmente numa combinação de zigue-zague duplo onde a onda X já se completou. Pelo contrário da Bitcoin, a Ethereum já ultrapassou os mínimos dos $1.750 e para mim um dos alvos mais realistas fica perto dos $1.400. Eu também entrei numa posição de venda perto dos $2.160, ou seja, no reteste do canal paralelo. E não te esqueças, o link da minha comunidade está na descrição. Agora no gráfico da Solana nós temos uma situação muito interessante e aliás eu vou dar-te um spoiler. É uma das moedas com grande potencial no bull market que vem pela frente. Porque globalmente, olhando para a Solana, nós observamos que ela completou um impulso em formato de triângulo diagonal inicial, ou mais resumidamente TDI. De acordo com a teoria de Elliott, o TDI é mais uma estrutura impulsiva, ou seja, é um movimento de tendência, após o qual nós devemos esperar um movimento de correção em zigue-zague ABC, o que está acontecendo neste exato momento, a partir do qual nós devemos obter ainda mais um impulso que chegue pelo menos na semelhança com o TDI, ou seja, no coeficiente 1 de Fibonacci. E o interessante é que se nós traçarmos a extensão de Fibonacci desde o nível 0.618, o alvo do próximo impulso fica perto dos $1.100. Obviamente eu não sei onde a correção vai terminar, por exemplo, a correção da Solana pode terminar como nos 60, como nos $30. De qualquer maneira, eu acho que a partir dos $60 para baixo é um ótimo momento para investir e é algo que eu vou fazer. E claro que eu não tenho a certeza que nós iremos chegar nos $1.100, mas é um alvo possível porque a Solana é uma das maiores moedas que tem no mercado. E claro que dependendo da estrutura que tivermos aqui nos 500, 600 e $700, nós já poderemos tomar decisões, porque se vemos que a tendência ainda está muito forte, podemos supor que sim, temos uma grande probabilidade de chegar nos $1.000. Localmente, tal como no resto do mercado, nós obtivemos um movimento corretivo com uma combinação de duplo zigue-zague e já confirmamos a tendência de baixa e como eu já falei, os alvos no caso da Solana são os $50 e os $30. E chegamos agora ao fim do vídeo, muito obrigado por assistir até este momento. Resumidamente, o mercado no geral ainda tem bastante espaço para mostrar a continuação da tendência de baixa e caso tu tenhas alguma opinião daquilo que eu falei neste vídeo, escreve nos comentários. E não te esqueças, o link da minha comunidade está na descrição.